Beleza, pessoal, senhoras e senhores, hoje dando continuidade aí aos padrões de projeto. Hoje eu vou apresentar o Design Pattern Facade, implementado aí no projeto aí explorador de arquivos. Então, no exemplo aí, eu vou implementar na classe documentos, que no exemplo aí vai ser implementado quando o usuário solicitar um tipo, for salvar, criar um arquivo dentro do explorador de arquivos, dentro do sistema. Ele poderá escolher a extensão do arquivo, o formato TXT, HTML ou C, que serão as opções implementadas. Então ele vai solicitar o documento, aqui vai ser o método implementado. Ele vai ter um método formatar, que vai ser implementado por essas classes, pela classe C, HTML e a classe TXT. Então, mostrando aqui na ideia do Eclipse, eu organizei o pacote aqui num pacote Facade, né? Criei as classes para cada tipo de formato que será oferecido no sistema. Então, a classe C é a TXT HTML, aqui uma interface, a classe documentos, que será implementado o método, e aqui uma classe principal para nós fazer o teste, né? Então aqui na minha classe formato texto, que será do tipo interface, eu terei o método aqui formatar. Então aqui nas minhas classes TXT, C e HTML, elas implementarão esse método. Então, quando o usuário solicitar e for salvar o tipo de arquivo, ele poderá escolher o tipo de formato a ser salvo. Então, cada atributo de formato da classe, né, ela vai retornar um sysout aqui, né, vai printar na tela lá, né, só como exemplo, devolvendo o atributo de cada classe. Então, se for escolhido um TXT, vai ser .txt, .c ou .html. Aqui na minha classe documento, então foi implementado aqui os 3 atributos aqui, né, do tipo private. Eles são do tipo interface formato de texto, né? Então foi criado aqui esses atributos para cada tipo de formato que o sistema fornecerá, né, como escolha. Aqui o método construtor, criando aqui um construtor para quando o usuário for escolher o formato de arquivo, né, ele possa escolher sendo TXT, C ou HTML, e também vai instanciar um objeto com o nome, né, o nome e a extensão do arquivo. E aqui os métodos para ser usado na hora da escolha de instanciar esse objeto, né? Então eu posso instanciar ele com os 3 tipos de extensão que vai ser fornecido para o sistema, ou um só, né, no caso, né? Isso vai depender da escolha do usuário. Então, a última classe aqui é minha classe teste, minha classe principal aqui, a Facade Test aqui. Então aqui eu instanciei
um objeto do tipo arquivo de texto, né, que será usado no exemplo aqui, com o nome designer pattern facade. Esse primeiro objeto aqui instanciado, ele vai ter os 3 tipos de formato possível pelo sistema. Então aqui eu chamei o método do arquivo de texto do primeiro objeto que eu instanciei, chamei o método formatar extensão do tipo txt. Então ele vai criar um arquivo designer com o nome designer pattern com o formato txt. Aqui novamente ele vai criar o designer pattern com a extensão HTML, e por último aqui ele vai chamar o método com a extensão tipo C. Aqui o segundo objeto do tipo documento, que vai ser um documento de texto, ele vai ter o nome programa Olá Mundo, e aqui o usuário, aqui eu instanciei, né, para dar como exemplo, ele só vai ter o formato tipo C. Então aqui eu chamei o meu arquivo, né, então vai ser o arquivo 1 aqui, que vai ser o programa Olá Mundo, e ele vai ter a extensão do tipo C. Então, executando aqui, no console do Eclipse mesmo. Então, recapitulando, ele foi criado, instanciado o primeiro objeto do tipo texto com o nome designer pattern, foi invocado o método, os 3 métodos no caso. Então ele criou os 3 objetos, o documento com os 3 tipos de formato possível pelo sistema: o TXT, o HTML e o C. Meu segundo objeto, como eu citei anteriormente, eu criei ele e eu só instanciei chamei o método tipo C. Então ele criou só com a extensão tipo C. Então, beleza, galera, esse foi o designer pattern facade.